termo invasão recentemente e entendo, a mente não mente, a maneira como a gente se sente. Mesmo não concordando com a palavra, faço um esforço para entender a empreitada. Invasão não é ocupação, assim como gato não é rato, educação não é não dizer não, ocupação é educação. A ensinada na sala de aula vazia ou como luta pela democracia. Não precisa cair no Enem para interessar alguém. Então por que desvalorizar assim, uma luta que não cabe em mim, em nós, na alma? Só funciona se vai com calma, unidos somos fortes, e a nossa força assusta quem se esconde em fortes. Ocupação não é invasão, é a luta pela educação. Precisamente o que me motivou foi que a indignação com a situação que está a educação. Essa coisa de escaneamento das escolas, não repasses do governo, isso prejudica a educação. Isso pode levar a um longo prazo ao fechamento das escolas. E a pior coisa que tem numa sociedade é privar as pessoas do conhecimento. Então, o descaso do governador com toda a educação pública é muito grande. Então, a ideia de que a nossa luta poderia resultar em alguma coisa, isso me motivou a ocupar a escola. Também é uma forma de revolta de nós secundaristas, porque nós já fizemos vários protestos, atos, e parecia que a gente sempre só saía para os atos e não acontecia nada. Então, ocupar a escola também é um símbolo de revolta, que mostra assim, que os estudantes têm voz aqui dentro da escola. E é uma causa muito justa, porque esse espaço é nosso, essa escola é minha. Desde pequena eu ouço que a escola é minha segunda casa, então eu resolvi ocupar aqui para mostrar o que eu quero, e eu quero educação, e eu vou lutar por isso. Nós temos que mostrar que a gente se importa com a nossa educação, a gente tem que buscar isso, porque se a gente não se importar, o governo que rouba de todo mundo vai se importar. Então a ocupação, ao meu ver, o que eu venho fazer aqui é reivindicar o que não está sendo respeitado. Essa geração que muitas vezes é tida como despolitizada, uma geração enfraquecida dos seus conceitos, na verdade não é nada disso, é uma geração que está superando a sua geração anterior, que é a minha inclusive, em mobilização, em organização. E para nós é muito bom isso. Acho que esse movimento já é um movimento vitorioso na sua gênese, independente dele conseguir as suas pautas. É claro que a gente espera que ele consiga, mas é um movimento que nasce vitorioso do fato de nós vermos uma geração se organizando, uma geração que era tida como página virada, uma geração que não iria contribuir em nada para o país, como muitas vezes a gente escuta isso até no ambiente escolar. Pessoas já condenando essa geração ao anonimato ou a simplesmente considerarem que eles não são capazes de se organizar, não são capazes de se coordenar, de pensar, de autogestionar o ambiente em que eles mesmos vivem. E para nós é uma lição, acho que para todas as gerações anteriores a essa é uma lição, e para quem está no ambiente da educação mais ainda. Enquanto escola, a gente reivindica a nossa estrutura. A gente tem o terceiro andar, por exemplo, que quando chove fica totalmente alagado. O nosso ginásio, metade dele está interditado porque as pessoas podem cair quando estão jogando. Isso prejudica os nossos times. E são várias pequenas coisas. Tem partes aqui embaixo, por exemplo, que os fios são muito antigos, sabe? Então a questão da elétrica é ruim aqui, é precária. E isso pode causar um incêndio a qualquer momento. Outra questão também
a privatização dos colégios públicos estaduais, né, que o novo governo quer privatizar, e a gente acha que esse não é o caminho para uma educação boa, porque tem muita gente que não tem condições de ter uma educação boa e opta pela pública, e aí vão privatizar as públicas e aí não vai ter como. O repasse da merenda, que é 31 centavos por aluno, né? Que hoje em dia 31 centavos, o que tu vai comer com 31 centavos? Nada. Contra a PL 190 de 2015, que é a escola sem partido. Tu não vai poder mais trabalhar nas escolas ideologia religiosa, ideologia partidária, ideologia de gênero. E, poxa, tu não vai poder mais falar de Idade Média, então, porque a Idade Média é toda baseada na Igreja Católica Cristã. Tu não vai mais poder falar de Guerra Fria, tu não vai mais poder falar de ditadura militar, porque de 64 aqui, tu não vai poder falar disso, porque isso envolve ideologia partidária. E se tu não for trabalhar ideologia partidária na escola, como é que a gente vai conseguir depois sair pra vida sem saber o modo como a nossa sociedade se organiza? A política, ela tem que ser trabalhada em escola, sim. A gente não pode fazer campanha política nem nada, mas a gente tem que saber quais são os ideais e a gente tem que estudar como é que se organizam os partidos, porque é assim que a gente se organiza na nossa sociedade. Quem realmente constitui nossa sociedade não tem o valor merecido. O professor, que é o cara que é para informar, que é para dar um pensamento, constituir uma ideia, constituir uma ideologia, é o cara que é o mais desmerecido, destratado. Pô, o cara faz 5 anos de faculdade, faz mestrado, estuda pra caramba pra não receber nem o piso salarial, que é o mínimo. A gente pensa na educação precária, que o aluno tem que pagar um pré-vestibular para conseguir passar numa prova, sendo que o ensino público tinha que possibilitar isso. E eu acho que o jeito que a gente está vivendo, infelizmente, não é o mais certo nem o mais viável. Porque, tu vê tanta gente tendo muito e tanta gente tendo muito pouco. Não é certo, não é legal. Eu vejo gente dormindo na rua. Como que as pessoas não se conscientizam com isso? Como que tem gente que desvia dinheiro de hospital, desvia dinheiro de obras? Como que tem gente que desvia dinheiro de merenda, cara? Então, acho que a gente, pressionando e colocando, a gente tem voz, a gente tem espaço, a gente consegue, sabe? Porque trancar a rua não funciona mais, fazer ato não funciona mais, greve de 3 dias não funciona mais, parar período reduzido não funciona mais, ofício eles nem recebem mais da gente, principalmente de Grêmio. E tá começando a ficar cada vez mais difícil, o argumento não entra mais na cabeça das pessoas, porque elas enxergam o aluno como vilão, elas enxergam os ocupantes como vagabundos, e que tá todo mundo aqui fazendo pra chamar atenção, esse argumento. Porque eles acham que a educação é simplesmente tu ficar na sala de aula, baixar a cabeça e copiar o que tá no quadro. Eles não entendem que a educação é muito mais que isso. A educação, ela tem que ser maior que isso. Ela é uma educação, ela tem que ser social, ela tem que ser voltada para a sociedade, para a comunidade. Ela tem que entender que o que acontece hoje no colégio vai ter reflexo no futuro. Eu acho que principalmente as feministas estão se engajando nessa causa, porque o feminismo, ele é a luta por direitos iguais. Então, como é uma luta de direitos iguais por gênero, a PL 44 e todas as outras formas que a gente está reivindicando é igualdade reajuste salário dos professores, igualdade de liberdade da sala de aula. Então, acho que principalmente por isso as feministas estão, indo com força para isso, porque é importante a gente lutar pelos nossos direitos desde agora. Então eu acho que tá sendo muito legal, que as meninas são voz de liderança, assim, muito grande, mas aqui a gente não tem liderança, né? Então acho que tá sendo legal porque a gente tá aprendendo o respeito como um todo, de todo mundo, sabe? A gente tá trabalhando realmente a ideia de feminismo que eu acredito, que todo mundo acredita, que é a igualdade entre os gêneros e as pessoas. A escola perfeita é a escola que entenda que o aluno, assim como o professor, tem algo a ensinar e algo a aprender. Eu acredito que todos nós temos algo a ensinar e algo a aprender. E eu preciso que o ensino entenda isso, eu preciso que o governo entenda isso. E eu preciso que ele
que ele pare de tentar nos deixar um atrás do outro, observando a nuca do nosso colega da frente. Eu preciso que ele entenda que a educação, ela tem que ser uma coisa prazerosa, e ela não está sendo. As pessoas vêm pra escola pensando, ai que saco, e tá errado. As pessoas têm que vir pra escola pensando, meu Deus, a escola. Para pensar, poxa, esse negócio de quadro negro e giz, eu tive na minha época. A minha mãe teve na minha época, a minha avó teve na minha época, a minha bisavó teve na minha época. Desde a época que eu tô cheio era assim. Será que não é esse o problema da educação? Será que não é esse o desinteresse dos alunos? Sabendo que o mundo hoje é um mundo diferente, de mais informação, de coisas rápidas, e continuar a mesma coisa, será que não é esse o problema? Eu acho que assim, uma escola pra mim é uma escola onde o professor venha dar aula tranquilo, que saiba que ele pode trabalhar o mês todo, que não vai chegar no final do mês ele vai ter o salário dele normal. Uma escola que tu chega assim, tu vai se sentar numa sala, as salas vão estar limpinhas, vão estar com as classes direitinhas, as cadeiras direitinhas, livro para todos, biblioteca, sala de vídeo, auditório, tipo, tudo que uma escola merece, tipo, tudo que um aluno, que um estudante precisa. Eu acho que as pessoas encaixotam a educação com uma visão muito tradicional da educação. E, na verdade, a educação ela não está descolada da sociedade. Então, essa movimentação desses estudantes que estão ocupando escolas em todo o país, ela não deixa de estar fazendo uma prática educativa, que é lutar pelos seus direitos, que é estar pondo em prática a questão da cidadania, lutando pelos direitos dos professores e não só pelos seus direitos estudantis. Então, eu acredito que os pais não têm motivo para se envergonhar desses jovens. O país como um todo não tem motivo para se envergonhar desses jovens, porque esses jovens estão fazendo história no nosso país. E se hoje a gente tem conquistado alguns direitos, foi porque antes outras pessoas lutaram pela gente. E é isso que essa juventude está fazendo por nós. Ocupa Inácio, essa é a ocupação pra reivindicar melhor educação contra um governo corrupto e ladrão que gera em todo o povo alienação que é tão difundida, difícil perceber quando liga a TV o que eles dizem pra você. É que não dá pra te fazer, mas tenta entender.